Nesta videoaula, vamos falar sobre correlação linear simples. E nosso sumário consta de uma introdução, coeficiente de correlação linear simples de Pearson, vamos falar do não paramétrico, estimação do coeficiente de correlação linear simples por intervalo e teste de hipótese para o coeficiente de correlação linear simples. Algumas referências bibliográficas. Introdução. A relação entre variáveis é uma importante informação a ser obtida na pesquisa científica. Sem conhecer como uma variável sofre mudanças com a ocorrência de alterações nos valores das outras variáveis, é praticamente impossível fazer previsões, conhecendo-se o valor de uma variável, fazer previsões a respeito do valor da outra. O coeficiente de correlação linear ele é um estimador simples que retrata a intensidade da relação linear entre duas variáveis. Então, a ausência de correlação linear entre duas variáveis não implica necessariamente que essas duas variáveis não sejam correlacionadas, ou sejam não correlacionadas, mas simplesmente que elas não possuem a relação linear, não tem relação linear, mas pode ter outro tipo de relação que é chamada relação não linear, que não é captado pelo coeficiente de correlação linear. Nesta aula, então, pretende-se estudar o coeficiente de correlação linear simples para explorar esse tipo de relação entre variáveis aleatórias, entre duas variáveis aleatórias. A forma de medir a intensidade da relação linear entre variáveis depende da escala em que essas variáveis são mensuradas. Por exemplo, se as variáveis são quantitativas, contínuas, se elas são qualitativas, ordinais ou nominais. Existem métodos apropriados para cada uma delas. No meu livro eu falo de todos os tipos. Nessa videoaula vamos falar apenas dos procedimentos para variáveis quantitativas contínuas. Para realizar inferências, são apresentados nesta aula alguns procedimentos exatos e aproximados assintoticamente. E ainda são apontadas suas limitações e pressupostos. Coeficiente de correlação linear simples de Pearson. A intensidade da associação linear simples entre duas variáveis quantitativas contínuas, como eu disse, são variáveis quantitativas contínuas, x e y, ela pode ser mensurada pelo coeficiente de correlação linear simples de Pearson. Esse nome se deve ao trabalho pioneiro de Carl Pearson, que viveu entre 1857 e 1936 e publicou o trabalho em 1894. Carl Pearson ele apresenta a expressão para o coeficiente de correlação, que nós vamos ver daqui a pouco, após o trabalho no qual foi apresentado o conceito da correlação pelo Sir Francis Galton, que viveu em 1822 a 1911 e apresentou esse resultado, esse conceito em 1888. Alguns anos mais tarde, 6 anos mais tarde, o Pearson apresentou o coeficiente de correlação, a expressão para medir essa relação que foi conceituada pelo Galton. Nenhuma pressuposição, além de se ter duas variáveis contínuas, é necessária para o cálculo do coeficiente de correlação. No entanto, se nós formos realizar inferências estatísticas, aí devemos assumir que as variáveis aleatórias x e y elas possuem o que a gente chama de distribuição normal bivariada. Nós já mencionamos uma distribuição normal univariada aqui. Agora, quando temos duas variáveis e consideramos a distribuição conjunta, essa distribuição é chamada distribuição normal bivariada. É importante mencionar que a gente está assumindo essa pressuposição para se fazer inferências. Para estimar a relação entre duas variáveis, a intensidade dessa relação, que é o coeficiente de correlação linear simples de Pearson, nós não precisamos assumir essa distribuição, apenas que as variáveis aleatórias x e y são contínuos. Vamos considerar que o ρxy é o coeficiente de correlação linear simples populacional. Então vamos usar essa notação para o coeficiente de correlação linear populacional. Então ρ, o subscrito xy, para falar que é a correlação entre as variáveis x e y, mas na população, populacional, entre as variáveis x e y. Ou então, simplesmente, se a gente quiser omitir, que é entre x e y, a gente só simplesmente denota por ρ a correlação linear simples. E esse coeficiente de correlação linear simples, ele está no intervalo, ele é definido no intervalo, o espaço paramétrico, a gente fala, porque ele é um parâmetro, é a semirreta dos reais que vai de menos 1 a 1. É o intervalo dos reais de menos 1 a 1. O quadrado do coeficiente de correlação linear simples é chamado de coeficiente de determinação. Então, ρ ao quadrado é o coeficiente de determinação. Ele expressa em porcentagem essa relação linear simples entre as variáveis. Então, é um número entre 0 e 100%, ou entre 0 e 1. O que nós vamos considerar é sempre uma amostra aleatória. Nós vamos ter o par x1 e y1, por exemplo, a altura da pessoa 1 com o peso da pessoa 1, x2 e y2, a altura da pessoa 2 com o peso da pessoa 2, xn e yn, até a enésima pessoa, pessoa n, a altura
e peso. Então, nós sempre vamos medir duas variáveis e o índice aqui, 1 e 1 aqui, o subscrito 1 e 1 aqui, por exemplo, refere-se o valor da variável no indivíduo 1, no elemento da amostra 1, e o valor da segunda variável do indivíduo 1 ainda. E x2 e y2 a mesma coisa, valor da variável 1 e valor da variável 2 no indivíduo 2, até o valor da variável 1 e valor da variável 2 no indivíduo n. E essa amostra bivariada, porque nós temos duas variáveis, é uma amostra de uma distribuição bivariada qualquer? Não, de uma distribuição que a gente considera aquela que eu mencionei anteriormente, que é a normal bivariada. Então, a distribuição normal bivariada. Então, a amostra aleatória da distribuição normal bivariada. Uma medida de relação linear entre duas variáveis, ela poderia ser dada o que a gente chama de covariância. É um sigma com os subscritos x e y. Essa notação é uma notação especial, então esse sigma xy é chamado de covariância entre duas variáveis. Qual que é o problema da covariância? A covariância ela mede do mesmo jeito que a correlação linear a associação entre duas variáveis x e y. Só que os seus valores, seu espaço paramétrico, que é um parâmetro, o seu domínio, ele vai de menos infinito a mais infinito. Então é difícil determinar a intensidade da relação linear entre variáveis simplesmente conhecendo o valor da covariância. Por exemplo, a altura e peso de pessoas têm covariância de 100. Essa relação entre peso e altura é grande ou pequena? 100 um valor alto ou pequeno? Não sabemos, que o intervalo que a covariância pode estar é de menos infinito a mais infinito. Quando é negativo, essa relação linear é inversamente proporcional entre as variáveis. Quando os valores de uma tendem a aumentar, o outro tende a diminuir. E quando é positivo, quando uma variável tende a aumentar, a outra tende a acompanhar esse aumento. Só que o valor 100 é grande ou pequeno? Não sabemos. Depende da variabilidade, da grandeza que a x se refere e da grandeza que y se refere. Qual é a escala que essas duas variáveis foram medidas? Qual o tamanho disso? Então, 100 pode ser grande ou pode ser pequeno. Duas variáveis têm covariância de 100 e outras duas têm covariância de 200. Pode ser que a covariância de 100 estabeleça uma relação linear mais intensa do que a que tem 200. Não se pode determinar a intensidade da relação linear entre duas variáveis pelo valor da covariância em si. Então isso era um problema. Para contornar isso, Carl Pearce propôs uma versão padronizada da covariância, que é o coeficiente de correlação linear populacional de Pearce, que é o nosso ρ, xy, ou simplesmente ρ, que nós já havíamos mencionado. Então, o que é o coeficiente de correlação linear? É a covariância, essa medida que vai de menos infinito a mais infinito, padronizada. E como que é essa padronização? Então, ele definiu o ρ sendo a covariância dividido pelo desvio padrão do x e pelo desvio padrão do y. Então, no denominador aqui está o produto dos desvios padrões da variável x pelo desvio padrão da variável y, porque é a covariância entre duas variáveis x e y. Então, desvio padrão da x vezes desvio padrão da y vai padronizar a covariância. E essa padronização leva os seus valores, em vez de cair entre menos infinito e mais infinito, em toda a reta real, esses valores do coeficiente de correlação, que é a covariância padronizada pelos desvios padrões, ela vai se situar no intervalo dos reais entre menos 1 e 1. Quanto mais próximo de 1 ou de menos 1, mais intensa é a correlação. Quanto mais próximo de 0, menos intensa. Então, fica fácil a gente medir a intensidade da relação linear entre duas variáveis, olhando para o valor do coeficiente de correlação linear, o que não é possível quando nós usamos a covariância. Então, estou falando de covariância porque ela vai aparecer nas fórmulas de determinação do estimador do ρ aqui para baixo, né? Vocês já estão vendo ela aí para baixo. O estimador de ρ, né, ele é representado pelo R maiúsculo aqui, e ele é definido por essa expressão aqui. Então, algumas expressões equivalentes. Então, o coeficiente de correlação linear simples amostral, R1 aqui, é a covariância amostral entre x e y na amostra que nós realizamos, lembrando x1, y1, x2, y2, até xn, yn, aqueles pares de variáveis aleatórias que eu mencionei aqui, que é a nossa amostra aleatória.
x1 com y1 no indivíduo 1, x2, y2, peso e altura, peso e altura, peso e altura, e assim por diante. Então, altura e peso, altura e peso, altura e peso. Depende do que você chamou de x de y. Então, é a covariância dividido pelos produtos dos desvios padrões, porque a raiz quadrada desse valor aqui é o desvio padrão, a raiz quadrada dessa outra variância aqui é o desvio padrão. Então, é a covariância amostral dividida pelos produtos dos desvios padrões. É a mesma expressão, só que no lugar dos parâmetros, sigma, nós estamos usando o S, que é o estimador na amostra das respectivas covariâncias e variância, ou desvios padrões, que se nós considerarmos a raiz quadrada. Essa fórmula também, ela pode ser expressa por que a gente chama de SP de XY, dividido pelo produto, raiz quadrada do produto do soma de quadrado de x, SQ de x, vezes o SQ de y, que é a soma de quadrado de x vezes a soma de quadrado de y. Se eu dividir a soma de produtos de x e y por n menos 1, eu tenho a covariância entre x e y amostral. Se eu dividir a soma de quadrado de x, isso a gente já fez várias vezes, por n menos 1, eu tenho a variância do x. Se eu dividir a soma de quadrado de y por n menos 1, eu tenho a variância do y. Essas fórmulas são equivalentes, porque eu vou ter divisor n menos 1 aqui, n menos 1 na raiz, n menos 1 na raiz, raiz do quadrado é o n menos 1. Ele sai para fora aqui e vai cancelar com 1 sobre n menos 1 que está lá. Usar a covariância ou usar somas de produtos e somas de quadrados é a mesma coisa. Então, quem que é SP de XY? SP de XY é calculado desse jeito aqui, ó. Não é difícil. Você vai pegar o x1 vezes o y1 mais, porque é um somatório, x2 vezes y2 mais, x3 vezes y3 mais, até chegar no xn, yn. Então, você pega isso vezes isso, mais, mais, até chegar aqui, ó, isso vezes isso, esse parzinho vezes esse parzinho. Os elementos desse parzinho vezes o outro elemento parzinho. Então, isso aqui me dá essa primeira parte. Somo os valores de x, multiplico pela soma dos valores de y, dividido por n. Essa quantidade aqui é o que é chamado de SP de XY. Se eu dividir essa quantidade aqui tudo, depois de calculada, por n menos 1, eu tenho a covariância. Então, covariância é essa fórmula aqui, que é a soma de produtos, ó, entre x e y, dividido por n menos 1. As somas de quadrado, eu somo os x ao quadrado, que a gente já fez isso para calcular a variância inúmeras vezes. Somo cada x ao quadrado, somo todos os valores de x elevado ao quadrado dividido por n, faço essa diferença. Isso aqui é a soma de quadrado de x. Mesma coisa para o y. Somo todos os y ao quadrado, y1 ao quadrado mais y2 ao quadrado, etc. Somo todos os y, depois eleva ao quadrado, divido por n, faço essa diferença, tem a soma de quadrado do y. Se eu dividir a soma de quadrado de x, isso aqui tudo, por n menos 1, eu tenho, depois de calculado isso aqui dividido por n menos 1, eu tenho a variância de x. Se eu dividir a soma de quadrado do y por n menos 1, eu tenho a variância do y. Essas duas fórmulas são equivalentes. Eu posso usar a soma de quadrados e soma de produtos, ou posso usar covariâncias e desvios padrões, ou variâncias aqui, dentro da raiz quadrada. Estimadores das variâncias de x e y, que é o sigma2 do x e o sigma2 do y, são o S2 do x e o S2 do y, respectivamente. A soma de produtos x e y, soma de produtos entre x e y, e soma de quadrado de x e soma de quadrado de y, que nós precisamos lá naquelas quantidades. Se eu dividir essas quantidades, essa e essa, como eu falei, por n menos 1, nós temos as covariâncias e as variâncias de x e de y, respectivamente. E se eu multiplicar, então, as covariâncias por n menos 1, eu tenho SP de XY. Se eu multiplicar a variância do x por n menos 1, eu tenho a soma de quadrado de x. Se eu multiplicar a variância do y por n menos 1, eu tenho a soma de quadrado do y. O r, como o parâmetro ρ, ele varia de menos 1 a mais 1. Não é difícil mostrar isso. Serão utilizados símbolos R para o estimador e R minúsculo para a estimativa. Então, como é uma variável aleatória, é o Rão. Quando eu tenho a estimativa, o valor da variável aleatória, o valor em letra minúscula. Então, é R para a estimativa. Os valores de ρ determinam a intensidade da relação entre x e y. ρ igual a zero, que é o parâmetro. As variáveis x e y não são correlacionadas linearmente. Não existe correlação linear. Existe outro tipo de relação? Não sei, pode existir. E ρ igual a zero implica que não tem relação nenhuma entre as variáveis? Não, não tem relação linear. Pode ter outro tipo de relação não linear que a gente não consegue visualizar ou determinar por esse parâmetro. Quando o ρ é maior que zero,
Existe relação linear positiva entre x e y, o que indica há uma tendência de pequenos valores de x estarem associados a pequenos valores de y e grandes valores de x estarem associados a grandes valores de y. A intensidade aumenta à medida que o ρ se aproxima de 1. Quanto mais próximo de 1, maior a intensidade linear. Melhor fica isso mais próximo de uma reta de mínimos quadrados, se você plotasse os pontos x e y num gráfico de dois eixos, né, x e y, mais próximo de uma reta estaria distribuído aqueles pontos x e y. Então, grandes valores estariam associados a grandes valores, bem fortemente relacionados, e pequenos valores a pequenos valores, valores intermediários a valores intermediários. No caso de ρ igual a 1, essa associação é perfeita. Esses pontos, se você plotasse esses pontos em um gráfico de dois eixos, você veria esses pontos em cima de uma reta perfeitamente. Então, a associação linear seria perfeita. Quando ρ é menor que zero, uma relação linear negativa existe entre x e y. A intensidade dessa relação linear inversamente proporcional aumenta à medida que ρ se aproxima de menos 1. Então, é uma relação linear inversamente proporcional. À medida que grandes valores de x estariam associados a pequenos valores de y e vice-versa. Quando ρ igual a menos 1, de novo, a relação é perfeita. Então, diferentemente da covariância, que vai de menos infinito a mais infinito, você não sabe se 100, por exemplo, é um valor grande ou pequeno, se 200 é um valor grande ou pequeno, porque depende da variabilidade da escala que você está trabalhando para o x ou para o y. Você pode ter diversas situações reais que você está trabalhando com diferentes variáveis, você nunca vai saber disso, então 200 pode ser uma relação pequena. 1000 pode ser uma relação menor que uma outra condição que a covariância é 200. Agora, no caso de correlação, não. Quanto mais próximo de 1 ou de menos 1, mais forte é a relação linear. Se for exatamente igual a 1 ou menos 1, a relação é perfeita. Só que uma inversamente proporcional quando é negativo e a outra diretamente proporcional quando é positivo. As mesmas interpretações podem ser feitas para as estimativas. Então, não, porque eu estou falando de parâmetro aqui, ó, ρ menor que zero, ρ maior que zero, ρ igual a zero, ρ igual a menos 1, ρ igual a 1. Isso vale também para a estimativa, né? Então, a relação inversamente proporcional, se o R for menor que zero, se o E for maior que zero, é uma relação linear positiva, diretamente proporcional e assim por diante. Vamos visualizar na figura aqui. Nesse caso aqui, nós temos uma relação linear positiva. Valores grandes de x estão associados a valores grandes de y. Valores pequenos de x estão associados a valores pequenos de y. Então, veja a dispersão dos pontos, né, num ângulo aqui de 45 graus com o eixo x no primeiro quadrante. Quando a relação é negativa, o ρ é menor que zero, existe uma associação linear inversamente proporcional. Grandes valores de x à direita na reta real estão associados a valores pequenos, ó, aqui embaixo na reta real para o y. Valores pequenos por x, ó, à esquerda da reta real, estão associados a grandes valores do y. Então, se você pega um ponto aqui, ó, a coordenada dele no y lá em cima e a do x aqui embaixo. Então, pequenos valores de x a grandes valores de y. Grandes valores do x a pequenos valores do y. E aqui diretamente, grandes do x associado com grandes do y, pequenos do x a pequeno do y. Agora, quando não tem correlação, o padrão da distribuição dos pontos é circular ou elíptico. Nos dois casos aqui não tem correlação, ρ igual a zero. Só que aqui, circular, esférico, essa dispersão dos pontos, é quando as escalas são as mesmas. A variância do x é igual à variância do y. Então, a mesma variabilidade tem aqui, a mesma variabilidade tem aqui, nessa variável aqui. Agora, nesse caso aqui, a correlação é nula, não tem associação linear. Veja que a massa de pontos não tem inclinação nenhuma, como nos casos aqui, ó, ela é inclinada, como se eu tivesse feito uma rotação dos eixos. Pega esse eixo aqui e rotaciona ele até ele ficar aqui, ó. Esse eixo aqui e o outro aqui. Esse aqui, ó, os eixos da dispersão dos pontos são paralelos ao eixo da abscissa e o eixo menor aqui, ó, de menor variabilidade no sentido y. Y tem menor variância que o x tem maior variância. Por isso que a dispersão é elíptica. Ó. Tem mais variabilidade nesse sentido do que nesse. Esse eixo aqui, no sentido de menor variabilidade, ele é paralelo a esse aqui. Mesma coisa no padrão esférico. Se você passa um eixo no centro desses pontos, agora se você traçar um eixo aqui nessa distribuição elíptica aqui,
esse eixo aqui não é paralelo, nem abscissa, nem ordenada. O outro eixo aqui, no outro sentido, também não vai ser paralelo. Mesma coisa aqui. Os dois eixos aqui, um nesse sentido, o outro nesse sentido, não são paralelos ao eixo da abscissa nem da ordenada. Isso aqui é correlação positiva, correlação negativa, ausência de correlação com a mesma variabilidade entre x e y, ausência de correlação com mais variabilidade no sentido do x quanto do y. Se a variabilidade fosse maior, a dispersão seria parecida com essa. Sem inclinação nenhuma, os pontos estariam assim. É como se você desse um tombo de 90 graus aqui nesses pontinhos. Eles estariam assim. Maior sentido de variabilidade aqui e menor sentido aqui, no x. Aí a variabilidade do y seria maior. Eu não plotei esse caso. Uma medida associada ao coeficiente de correlação linear amostral, R, é o seu quadrado, que é chamado de coeficiente de determinação amostral. O R2, que é o valor do R2, ele pertence ao intervalo entre 0 e 1. Entre 0, se você quiser expressar isso em porcentagem, entre 0 e 100% multiplicando por 100. Então, o R2, ele é uma medida que é o quadrado do coeficiente de correlação linear e pode ser expresso em porcentagem. Para se realizar inferências, é necessário conhecer a distribuição desse R, que é o estimador do ρ. Para o caso de amostra aleatória da distribuição normal bivariada com parâmetro igual a zero, a distribuição do R é simétrica em torno de R igual a zero, que é o caso dessa figura aqui, ó. Veja o gráfico, ó. Lembra um gráfico da normal, mas não é normal não. Então essa aqui é a distribuição do coeficiente de correlação amostral em população que o ρ é igual a zero. E amostras da normal bivariada. Se a distribuição da população não for normal bivariada, for outra distribuição bivariada, mas não a normal, bivariada porque tem duas variáveis. Se não for normal, então a distribuição aqui do R será diferente dessa. Essa aqui só vale sob essas suposições, dessas pré-suposições, que o ρ é zero e a amostra bivariada é da normal bivariada. Isso aqui é só uma curiosidade. Se a gente pegar o R nessa mesma condição, que o ρ é igual a zero e sob normalidade bivariada, se a gente pegar o R multiplicar por raiz de n menos 2, então R vezes raiz de n menos 2, e dividir por raiz quadrada de 1 menos R ao quadrado, que é o coeficiente de determinação aqui, R2, essa quantidade aqui, sob essas condições, ela tem distribuição T de student, com n menos 2 graus de liberdade. Essa situação ela é bem restritiva, porque só vai ter essa distribuição sob normal bivariada, isso é tudo bem, a maioria das coisas pode-se assumir isso facilmente, com ρ igual a zero. Então eu pergunto, qual a vantagem de se utilizar tal distribuição se o valor de ρ para o qual a gente deseja fazer inferência já é suposto, conhecido e nulo? Porque você está afirmando que o ρ é zero, só é T de student se o ρ populacional, a correlação verdadeira entre as duas variáveis, for zero. Então a distribuição de estimador transformada desse jeito aqui, que é uma conta simples, o R vem da amostra, o N vem da amostra, o R2 é o quadrado do R. Então essa conta de fazer, calcular o valor dessa estatística é simples. Qual é a vantagem de saber que isso tem distribuição de T de student? Se eu quero inferir exatamente sobre o ρ e eu já estou afirmando que o ρ vale zero. Bom, é que no teste de hipótese, você assume que o ρ é zero por hipótese. Você não garante que ele é zero, mas por hipótese, assumindo que o ρ é zero, isso vai ter distribuição T de student. Aí então eu posso usar isso não para estimar ρ, mas para testar a hipótese nula, de que a verdadeira correlação populacional é zero. Então a utilidade de saber isso é só nos testes de hipótese. Eu jamais poderia usar essa distribuição para fazer estimação por intervalo. Sobre normalidade bivariada ainda, das variáveis, da distribuição das variáveis x e y, se o ρ for diferente de zero, a distribuição de R tem uma forma muito complicada. Vocês podem ver isso nesse artigo aqui que eu vou mencionar. Esse aqui, ó, Bento e Krishnamurti. É da Computational Statistics and Data Analysis. Então tem uma série de outras coisas aqui e da distribuição do quadrado do coeficiente de correlação linear. Para fazer estimação, ou mesmo fazer teste de hipóteses de forma aproximada, o Fisher, em 1915, ele derivou uma expressão dada por, tá vendo? Então, uma variável z, meio do logaritmo neperiano, ln, de 1 mais R, 1 menos R. R vem da amostra, é o coeficiente de correlação amostral. Então, calcular isso aqui é trivial. Soma 1 com R, subtrai 1 de R, faz a divisão, toma o logaritmo neperiano, divide por 2. Esse valor vai ser um valor de uma distribuição normal assintótica.
uma normal aproximada. A assintótica aqui é aproximado, com a medida que o n aumenta, melhor a aproximação. Então, a assintótica é nesse sentido. Quanto maior o n, melhor a aproximação para a distribuição normal. Só que a normal padrão, não. Ela tem uma média, e a média, essa distribuição normal, depende do ρ. Então, é o ln de 1 mais ρ, 1 menos ρ, mais 1 ρ sobre n menos 1. Então, ln dessa parte, mais ρ sobre n menos 1, ρ é o parâmetro, n menos 1, n é o tamanho da amostra. Então, essa é a média da variável aleatória z. Variância, ele só conseguiu calcular de forma aproximada. Só depende do n, não depende do ρ. 1 sobre n menos 3. E essa variável aleatória aqui, se eu padronizar o z, subtrai o z da sua média e divido pelo desvio padrão, que é a raiz disso aqui. Então, pega esse valor de z, menos isso, esse valor de z, menos isso, dividido por raiz disso aqui, raiz da variância, eu tenho, que é o sigma de z aqui, eu tenho um valor zc, que é usado para teste de hipótese e construção de intervalos de confiança de ρ. Isso aqui é uma variável aleatória normal, padrão, aproximado. A gente vai usar essas teorias. Por exemplo, para a estimação do coeficiente de correlação linear simples, a gente... Ora, se essa padronização que nós acabamos de mostrar aqui, z menos mi de z sobre sigma de z, ela tem distribuição normal, então eu posso afirmar, de forma aproximada, sintoticamente normal, eu posso afirmar que o valor dessa variável aleatória maior que 1,96 negativo, por exemplo, e menor que 1,96, tem probabilidade disso acontecer de aproximadamente 95% de confiança. Ou para qualquer outro alfa, que não seja 5%, como eu dei o exemplo. A probabilidade dessa variável aleatória está entre esses dois quantios, quantio inferior 2, alfa sobre 2 e o quantio superior alfa sobre 2, que é o valor negativo do z e o valor positivo do z. Isso tem probabilidade de 1 menos alfa. Se eu isolo mi de z aqui, que é a única quantidade aqui, ó, que depende do ρ, eu obtenho o mi de z separado. Isso não depende do ρ, isso não depende do ρ, isso não depende do ρ. Ó, só depende do r, o z. Se eu isolar agora o ρ aqui, mas só para isolar o ρ, essa quantidade aqui, ó, complica muito. E o que o Fischer fez? Vamos desprezar essa parte aqui, ó. Vamos trabalhar só com ln. Aí eu consigo isolar o ρ. Aí eu chego nesse intervalo de confiança aproximado para o ρ. Para obter o intervalo aproximado de 1 menos alfa para o parâmetro ρ, intervalo de confiança, se eu desprezo aquela quantidade lá na média, esse intervalo é obtido. Quem é esse A? A menos 1, A mais 1 é o limite inferior do intervalo. B menos 1, B mais 1 é o limite superior. Então é fácil. Se eu tiver o B e tiver o A, eu calculo isso. E quem é B e A? É só calcular usando essa fórmula. Por exemplo, se eu tiver um alfa de 5%, a gente já sabe que o Z alfa sobre 2, que é o Z índice 0,025, que é o Q norm lá no R. Se eu for lá no R e pegar o Q norm 0,9.75, isso dá 1,96 aproximadamente. Então, esse valor aqui, ó, 1,96. Tamanho da amostra que eu estou trabalhando, que é o número de pares que eu mostrei. Se eu trabalhei com 100 indivíduos, eu vou ter 100 pares de x e y. Meu n é igual a 100, por exemplo. Isso aqui vem da tabela do Z, lá no R, ou na tabela do livro. N é o tamanho da minha amostra. O R é o valor amostral. Então, isso aqui é fácil de calcular, como eu acabei de falar. Esse A aqui é essa quantidade. Esse ESP aqui, para quem não sabe, é elevado. Então, eu calculo o que está aqui dentro. Toma o logaritmo neperiano dessa quantidade aqui, divido por 2, subtrai de 1,96 dividido por raiz de 97, se o n for 100, por exemplo, né? N menos 3, trai raiz, faço essa continha, multiplico por 2 e tomo elevado a isso. Mesma coisa para o B. O que tá a diferença para o B aqui? Ó? Em vez de menos, é mais. Ó. Essa é a diferença. Calculo B, volto lá na expressão, usando o A e o B calculados aqui, eu chego no intervalo de confiança para ρ. Se eu vou calcular intervalos de 95% de confiança, só vou ter que ter estimativas do R, o valor tabelado do quantio da normal, quantio superior 2,5%, que é 1,96, que a gente já sabe, e o tamanho da amostra que eu preciso conhecer. ESP, então, é elevado, E 2,718, 218, etc. No exemplo 2.1, a gente ilustra os procedimentos de estimação pontual e por intervalo, utilizando-se esses dois métodos. É um método exato que usa um procedimento que eu nem vou mencionar aqui, é só para a gente comparar. Então, é um procedimento numérico exato apresentado lá naquele artigo do Bento Krishnamurti que eu falei para vocês, da Computational Statistics and Data Analysis. Tá? Então, nós vamos estimar esse intervalo usando essa fórmula aqui, o que interessa para a gente é isso aqui, afinal.
e aplicar o método exato só para a gente fazer um comparativo. Então, essa parte que vocês não preocupam no exemplo, que é a segunda parte do exemplo. 2 métodos de mensurar a densidade de madeira em grama por centímetro cúbico. Então, para essa turma desse semestre, é exatamente um assunto da área de vocês, né? Então, 2 métodos de medir a densidade de madeira, grama por centímetro cúbico. Em eucaliptos grandes foram aplicados em amostra de 13 árvores. Essas 13 árvores, aplicou-se um método, pegou uma amostra, aplicou-se esse método na árvore 1 e o segundo método também na árvore 1. O primeiro método chamamos de X, ele é determinado utilizando um paquímetro e uma sonda Presler de 0,5 centímetros. Onde que foi tirada a amostra para fazer a densidade? Na região onde se mede o DAP, na altura do peito, quer só. Então, o DAP é diâmetro, altura do peito. Então, na altura do peito, na mesma região padrão que o pessoal da floresta já sabe qual que é, usa para fazer essa medida, foi feita a medida da densidade usando paquímetro e a sonda Presler. A segunda variável, é o segundo método, também foi mensurada na mesma região do DAP, utilizando cortes transversais no tronco. Então, o segundo método usava cortes transversais. Esse exemplo foi apresentado no livro do Campos, 1983, a Estatística Experimental Não Paramétrica de Piracicaba, de 1983. O professor Humberto Campos. O que se pretende aqui é estimar a correlação entre os dois métodos pontualmente por intervalo de 95% de confiança. As variâncias, eu vou apresentar a amostra daqui a pouquinho, no próximo slide, só para apresentar aqui, as variâncias do método 1 e do método 2, x e y, então eu quero saber se os métodos são correlacionados ou não. E pontualmente, estimativa do pontual, e por intervalo, para eu ter noção se essa correlação que eu estou medindo pontualmente não é espúria. Se na verdade ela é zero, eu dei uma estimativa maior que zero ou menor que zero, não sei. Então vamos fazer isso. Então veja as variâncias, são valores extremamente baixos, 0, 0, 0, 14, então eu usei muitas casas decimais aqui. A variância do outro método, 0, 0, 19, 0, 5, 30, 77. E a covariância, usando aquela fórmula do SP de XY lá atrás, dividido por n-1, eu tenho a covariância. O coeficiente de correlação é a covariância, esse valor, dividido pelo produto, raiz quadrada desse valor vezes. Raiz quadrada desse produto, disso por isso, no denominador, então eu divido isso pela raiz quadrada do produto desses dois aqui. E eu tenho R. Covariância dividido pela raiz quadrada do produto dos outros dois. Isso me deu 0,88950. Estão aqui os dados, ó. Método 1, método 2. Veio lá do livro do Campos, a nossa fonte. Então nós temos a árvore 1, árvore 2, árvore 3, árvore 4, o x1, y1, x2, y2, ó, o par 2, x3, y3, até o xn, que é o n13. x13, y13. O SPXY, eu tenho que somar isso vezes isso, mais isso vezes isso, mais isso vezes isso, mais isso vezes isso. Uma vez tendo essa soma, eu somo os x, somo os y, multiplico essas somas, divido por n e subtrai da soma dos produtos. Isso vezes isso, mais isso vezes isso, menos isso vezes até isso vezes isso, e subtrai da soma de x vezes a soma de y dividido por n, que é 13. E a soma de quadrado de x é a variância do x multiplicado por n menos 1, e a soma de quadrado do y, que é esse valor aqui, é a variância do y multiplicado por n menos 1, que no caso é 12, n é 13. O intervalo de Fisher, que é essa expressão aqui, para o A e para o B, lembrando depois que eu tenho que usar na outra expressão o valor de A e de B para ter os limites inferior e superior do intervalo. Se eu tenho 95% de confiança, eu tenho 1,96. Então, a minha estimativa pontual deu 88,95% de correlação. Correlação alta e positiva. Mas eu tenho que garantir que isso é diferente de zero. Será que não deu alta e positivo por mero acaso? Calculando o A, é só substituir por 0,8895 R aqui. 0,8895. O Z, 1,96. Então, está aqui o N, é 13. Então, fazendo essa conta, agora é conta, logaritmo dessa quantidade aqui, toma o meio disso, subtrai dessa quantidade aqui depois de calculado, depois multiplica tudo isso, essa conta aqui por 2, depois toma i elevado a isso, me dá 4,95036. Qual que é a diferença para o B? No lugar do menos ali, é mais. Então, a mesma coisa, somando, multiplicando por 2, isso me deu 59,065,209. Usei bastante casos. Então, pegando esses valores de A e de B aqui, ó, 49503 e 59065, substituo o A por 495 e o B por 5906. Então, A menos 1, A mais 1.
0,66, 0,96, 67. O intervalo de confiança para o Rho com 95% de confiança, aproximado, né? É esse aqui. Quer dizer que a verdadeira correlação, ela é um valor entre 0,66 e 0,97, praticamente, com 95% de confiança. E o intervalo exato, que eu não vou dar os detalhes, eu cheguei, então o exato é esse, 0,64, praticamente 0,65 e 0,96. Praticamente quase que os mesmos valores, uma pequena diferença, 0,66 para 0,65, entre aproximação de Fisher com o intervalo exato. Quer dizer que o intervalo de Fisher, mesmo uma amostra pequenininha, 13 indivíduos, é muito pequena essa amostra, é um exemplo didático apenas. Então, esses resultados são muito satisfatórios. A gente pode usar um intervalo de Fisher sem preocupar com as dificuldades que tem para se obter esse intervalo aqui. Então, em todos os casos, pode-se concluir que com 95% de confiança, né, nos dois casos, que existe uma correlação linear positiva entre os dois métodos e que seu valor deve estar entre 65% e 96%. Com 95% de confiança. Eu usei o valor exato aqui para fazer essa conclusão, mas poderia ter usado só esse intervalo aqui. Os dois métodos apresentaram uma grande concordância entre si, como era esperado, a teoria de Fisher é muito boa para aproximar isso. Teste de hipótese para o coeficiente de correlação linear simples, nós vamos usar essas duas distribuições, a T de estudo, que a gente já havia mencionado, não usamos, né, no exemplo, não fazia sentido, porque por estimação não dá para usar T, como eu tinha mencionado, e a aproximação de Fisher. Então, a gente pode testar a hipótese de que o Rho é igual a Rho0 versus um valor Rho0 de interesse, que é um valor entre 0 e 1. Ah, nossa correlação é 0,9 entre as duas variáveis que eu estou estudando. Ou nossa correlação é 0 entre as duas, não tem correlação entre as duas variáveis. Contra a hipótese alternativa, que ela é diferente de 0, diferente de 0,9, depende do valor de interesse que vem de uma situação real. Posso ficar inventando valores, não. Posso testar hipóteses unilaterais, que a nossa correlação é maior que 0,9, contra a alternativa, que ela é menor que 0,9. Lembrando que a alternativa sempre nega o que nós afirmamos na hipótese nula. Ou hipótese do tipo C, em que a gente afirma na H0 que o Rho é menor ou igual a Rho0, contra a alternativa, portanto, que ele é maior que Rho0. Esse Rho0 vem de um valor prático de interesse. Se o valor de Rho0 for nulo, aqui nós vamos ter duas situações distintas para testar. Se Rho0 for nulo, que é a primeira situação, aí eu devo e posso aplicar o teste T de estudo, que é exato para essa situação, para testar qualquer uma dessas hipóteses aqui. 7 aqui, né? Da expressão 7. Caso contrário, se eu quero testar a hipótese que o Rho não é zero, testar a hipótese que o Rho, por exemplo, hipótese do tipo bilateral, que o Rho é 0,9, quanto à alternativa que ele é diferente de 0,9, Rho0 não é mais 0, é 0,9. Agora, se eu testar Rho igual a 0, contra a alternativa é que o Rho é diferente de 0, meu Rho0 é 0. Aí eu uso T. Caso contrário, 0,9, por exemplo, eu tenho que usar necessariamente a aproximação de Fisher. Aqui eu poderia usar a aproximação de Fisher. Então, teria um teste aproximado. Mas se eu tenho um teste exato, para que eu vou usar um teste aproximado aqui? Então, quando o Rho é 0, eu uso o T de estudo. Quando não é 0, eu uso o teste Fisher, que é um teste aproximado. Aqui eu poderia usar os dois, mas o segundo caso é aproximado. Mas é uma boa aproximação, poderia. Mas eu tenho o exato, eu vou sempre usar o exato. No primeiro caso, em que Rho0 é igual a 0, a estatística do teste é dada por essa expressão. Ó. T calculada é aquela mesma expressão que nós já vimos visto lá atrás. R vezes raiz de n menos 2 dividido por raiz de 1 menos R2. Essa quantidade aqui, sob H0, que a nossa correlação é nula, eu tenho uma distribuição T de estudo sob a hipótese nula de ausência de correlação e ainda tem uma pressuposição de normalidade bivariada. Então, a nossa hipótese é que a correlação é nula, ou que ela é maior, o Rho0 é 0, seja numa hipótese unilateral ou bilateral. Rho igual a 0, ou Rho maior ou igual a 0, não importa qual tipo de hipótese que eu esteja testando. Ou eu testo essa, ou essa, ou essa. Nunca as três, né? Então, a gente, na prática, tem que escolher um tipo que interessa para a gente naquele caso. Para hipóteses bilaterais, que é a tipo A lá, se o valor em módulo da nossa estatística, esse valor aqui, pega ele em módulo, despreza o sinal, for maior que o quantio superior alfa sobre 2 da distribuição T de estudo, com n menos 2 graus de verdade, eu rejeito a hipótese. Então, vou lá no R, por exemplo, se o alfa for 5%, QT 0,975, porque eu tenho que entrar a cara à esquerda,
O grau de liberdade, n menos 2, se fosse aquele exemplo que é 13, então meu grau de liberdade seria 11. Com 11,11 graus de liberdade, eu tenho esse valor aqui. Calculo esse valor, se o meu valor em módulo calculado é maior que o tabelado, rejeita a hipótese. Caso contrário, não rejeita a hipótese. Sob H0B, eu vou confrontar o TC, sem desprezar o sinal. Se ele for menor que o valor negativo do quantio superior alfa, veja que não é alfa sobre 2, eu rejeito a hipótese. Caso, se ele for maior que isso aqui, eu não rejeito a hipótese. E no tipo C, eu rejeito a hipótese se o valor calculado da nossa estatística for maior que o quantio superior T alfa com n menos 2 graus de liberdade. Então, esses valores aqui, ó, esse valor aqui sem o sinal negativo, eu vou lá no R e entro com Q 0,95, 11 graus de liberdade, QT 0,9,5, 11, fecho parênteses, dou Enter, ele vai me dar esse valor aqui. Aí eu ponho negativo aqui. Ah, se ele me deu o valor 2,4, menos 2,4. Então, se o meu TC for menor que menos 2,4, rejeita a hipótese. Se for maior, não rejeita a hipótese. E aqui, se ele for maior que o 2,40, eu rejeito a hipótese. Se ele for menor, não rejeito a hipótese. Então, depende do tipo de hipótese que eu estou testando. Para o caso em que o ρ é diferente de zero, eu uso a aproximação de Fisher. Então, eu tenho que calcular a média daquela variável aleatória. Depois a gente faz a conta do nosso z calculado, que é o valor do z menos a média dividido pelo desvio padrão, que eu já simplifiquei numa expressão aqui. Então, a média, que valor da média? A média não depende do ρ, mas eu estou afirmando que o ρ vale ρ0 sob a hipótese. Ah, meu ρ vale 0,90. Eu estou testando a hipótese que o meu ρ é 0,9, então eu vou entrar com 0,9 aqui, o valor hipotético. Eu entro para calcular a média com o ρ0, 0,9, é onde a hipótese entra, no teste. Onde tem ρ0 aqui é o valor que eu estou afirmando que é numa dessas hipóteses aqui. Se eu pego z, que é aquele meio do logaritmo 1 mais r sobre 1 menos r, menos a média, que é esse valor, e divido por 1 sobre raiz de n menos 3, que é a variância lá do z, que nós vimos lá atrás na outra seção, isso me dá raiz de n menos 3 passando, porque eu estou dividindo por uma fração, passo o denominador multiplicando. Então, essa expressão aqui é a mesma lá de trás. Então, essa estatística aqui sobre H0, ela segue uma distribuição normal padrão, né, sobre a hipótese nula, se H0 dado que H0 é verdadeiro. Então, nós vamos usar essa estatística que vamos calcular isso, ó, só depende de valores que eu conheço. O R é calculado na amostra, o LN é uma conta, o N, a amostra, o ρ0 é o valor que eu estou hipotetizando, então eu conheço. Então, tudo é conhecido e o N é conhecido. Do mesmo jeito, do outro caso, hipóteses bilaterais, agora o módulo de ZC, não é T mais, que eu estou sob distribuição normal assintótica. Se o módulo de ZC é maior que o quantio superior Z alfa, rejeita a hipótese, caso contrário, não. Se for do tipo unilateral do tipo B, rejeita se o ZC for menor que o menos Z alfa. Então, esse valor aqui, se o alfa for 5, alfa sobre 2, eu vou lá no R, Q norme 0,975, Esse valor aqui, Q norme 0,95, dá 1,645. Então, se o ZC for menor que menos 1,645, rejeita a hipótese, quando o alfa é 5%. E no tipo C, rejeita CH0 se o ZC, sem módulo, for maior, sem ser valor absoluto, for maior que 1,645. E caso contrário, eu não rejeito. Se isso aqui não acontecer, eu não rejeito. Depende do tipo de hipótese. Então, no exemplo 2.2, eu vou fazer dois exemplos. Um para ilustrar a aplicação do teste exato, que é o teste T, quando o ρ0 é igual a zero. Então, nesse caso, eu estou usando a distribuição T de estudo. Vou voltar aqui, estou usando essa estatística. E no outro caso, o outro exemplo, eu vou usar essa estatística aqui, que é a de Fisher, é aproximado do teste. No exemplo 2.2, teste para ρ0 igual a zero, teste T exato. No 2.3, uma situação em que o ρ0 não é zero. Ah, vou testar com a hipótese que o ρ é 0,5. Então, o meu ρ0 é 0,5, então eu não posso usar o T de estudo. Nesse exemplo aqui, eu tenho duas variáveis, x e y, como todos os casos. Um tamanho de amostra igual a 9. Quem são esses resultados? Um exemplo de um colega meu, lá de Belo Horizonte, ele é professor da área de educação física. Ele mediu em um dos braços. Então, ele aplicou um produto no indivíduo, um medicamento, e mediu o suor num dos braços, no braço que foi aplicado o produto. É um medicamento que era um produto que se aplicava localmente. Escolhido ao acaso em uma amostra de 9 indivíduos. O outro braço do indivíduo serviu de controle, não recebeu nada. Então, ele mediu o suor também
nesse outro braço. Então, a quantidade em ml de suor nos dois braços, Y com o produto e X o não tratado. O não tratado, controle, e o Y é o tratado, é o suor do tratado em mililitros. Essas são as quantidades dos novos indivíduos, né, no braço do indivíduo não tratado e tratado. Então, o tratado, o indivíduo suou menos do que no braço tratado. Eu queria saber, entre outras coisas, né, ele queria saber se tinha efeito o produto em reduzir suor, tal, em média, mas aqui era para testar se não existia correlação entre os tipos de mensuração. Se X suor num braço não estava correlacionado com suor no outro braço. Então, nossa hipótese de interesse é que o ρ é igual a zero. Portanto, o ρ0 é esse valor aqui, ó, zero. E contra a alternativa, uma hipótese do tipo bilateral, aquela A, o ρ é diferente de zero. A estimativa do coeficiente de correlação é 0,3217. Se você vai lá no R, cria um vetor x, cria um vetor y, e digita core, ele te dá essa estimativa aqui com esse comando core, COR, aparênteses x, vírgula y, fecha parênteses. É só criar dois vetorzinhos, x e y, e pedir usar o comando core, que ele te dá de imediato essa correlação. Ora, esse R aqui é o valor do estimador, R nessa amostra particular de 9 indivíduos. O nosso N é 9, então 0,32, que é o valor que está lá, vezes raiz de 9 menos 2, que é o N menos 2, 1 menos R ao quadrado, 0,32 ao quadrado. Passa essa continha, achei um valor de T calculado de 0,89, 0,90. Se eu vou lá no R, QT 0,975, com N menos 2 graus de verdade, 7 graus de verdade, vírgula 7, eu acho 2,365. Como o valor crítico é superior, ou seja, o nosso valor calculado em módulo é menor do que esse aqui, eu não rejeito a hipótese nula de ausência de correlação. Então, não rejeito essa hipótese. Não tem evidências com 95% de confiança para rejeitar essa hipótese. Ou seja, o suor produzido sob medicação é não correlacionado com o suor produzido na ausência de medicação. Então, o que está acontecendo num braço ali medicado e não medicado não se correlaciona. O exemplo 2.3 é um exemplo em melão. Um pesquisador suspeita que a produção comercial em quilo por hectare, então produção, e teor de sólido solúvel em graus Brix possuem correlação positiva inferior a 0,5. Ele está afirmando que é positiva e inferior a 0,5. Então, ele está falando que é menor que 0,5. Uma amostra foi obtida em um híbrido comercial, uma amostra de 32 plantas, e os resultados da produtividade e do teor médio de sólidos solúveis foram apresentados. São esses dados aqui. Produção, então continuo do lado de cá porque não cabia, né? Então é como se esses valores aqui, né, o 17º par até o 32º, eles foram colocados aqui do lado para eu mostrar num slide só. É como se essas duas colunas do lado direito aqui estivessem debaixo dessas duas colunas aqui. 32 dados. Como não ia caber num slide, eu dividi só para mostrar. Então, par 1, par 2, né, par 16, par 17, até o par 32. Então, eu vou fazer aquelas contas. Se eu entro com os x e com os y, num R lá no vetor, peço cor, já me dá a correlação. Como ele afirma que a correlação é maior que 0,5, então, em geral, para um teste de hipótese, a gente nega o que é afirmado. Então, ele afirma que é menor que 0,5, então nós vamos testar a hipótese que o nosso ρ, na verdade, é maior ou igual a 0,5, contra a alternativa que é menor que 0,5. Se a gente rejeitar essa hipótese, a gente confirma que ele está certo. Que o que ele afirma que a correlação entre produção e grau Brix é menor que 0,5. Se não, nós vamos afirmar que a correlação é maior que 0,5. Então, isso tudo é antes do experimento, a hipótese surge antes, né, do que ele afirmou. Depois vem o resultado, vem o experimento, tomam-se os dados, isso aqui vem posteriormente na pesquisa. Fixa o alfa em 5% e depois vamos fazer o teste. Então, como o ρ0 é 0,5, ele é diferente de zero, eu só posso usar o teste aproximado de Fischer. Então, nós vamos usar aquela segunda expressão, né, que é o ZC. Eu simplifiquei aqui, eu calculei a média separada, vou voltar aqui na expressão para vocês verem. Eu calculei essa média aqui, ó, então é o valor do Z menos o valor da média, que é essa parte aqui. Então, eu calculei esse valor da média separado, valor do Z menos isso, vezes raiz de N menos 3, é o que eu fiz lá. Então, calculei o valor da média separado. O que eu uso no valor da média? O ρ0. Quanto que vale o ρ0 nesse exemplo? 0,5.
Então, no lugar do ρ zero aqui é 0,5, no lugar do n é 32, que eu tenho 32 dados, 32 pares, né? X e Y. E a correlação que deu aqui, estimativa, pontual, deu 0,36. Vou lá no R, o core entre X e Y, usa aquelas expressões de covariância, dividido pela raiz quadrada do produto das variâncias, eu tenho 0,36. Fazendo essa conta, eu tenho o μ do Z de 0,55. Então agora, com 0,36, que é a correlação pontual, no lugar desse R aqui, faço essa conta do lado de cá com 0,36, 0,36, 0,36 está aqui, tá? Substituindo aqui. O valor da média do 0,55, então subtrair a média aqui, tudo isso aqui, eu poderia ter deixado a expressão aqui calculada aqui, menos o valor da média, vezes raiz de n menos 3, só pus do lado diferente que estava lá na expressão, 32 menos 3, raiz disso, faço essa continha aqui, subtraio isso, multiplico por raiz disso, tenho esse valor. Então o valor do z calculado menos 1,6988. O valor tabelado é o valor lateral, é o Z005. O Z005, ele é 1,645. Eu estou na hipótese aqui do tipo ρ maior ou igual a B, tá? Então, eu vou rejeitar a hipótese, nesse caso, se o ZC for menor que o valor menos E alfa. Ou seja, se o ZC for menor que menos 1,645. Vamos voltar lá. ZC é 1,69, é inferior a menos 1,645, que é o valor do Z alfa 005 negativo. Então, como ele é menor, rejeita essa hipótese nula no nível nominal de significância de 5%. Nós rejeitamos a hipótese de que o nosso ρ é maior ou igual a 0,05. Então, nós ficamos com a alternativa, que ele é menor que 0,5. Ou seja, o sujeito está certo ao afirmar que a correlação era positiva e menor que 0,5. Rejeita-se a hipótese nula no nível nominal de 5% e conclui-se que a correlação entre a produtividade de melão e teor de sólidos solúveis é inferior a 0,5. Eu realizei também um teste de que o coeficiente de correlação populacional é nulo, aquele teste anterior, do exemplo anterior, mas para esse exemplo aqui, depois você pode fazer como exercício. Calculei um TC de 2,13 e o valor tabelado de 30 graus é 2,042. A hipótese nula de correlação também é rejeitada. Então, eu concluo que a minha correlação ela é positiva, porque eu rejeitei a hipótese que ela é nula, e rejeitei a hipótese que ela é maior ou igual a 0,5, ela é inferior a 0,05. Então, o valor da verdadeira correlação entre as duas variáveis é um valor entre 0 e 0,5, como já apontava que seria pela estimativa. A estimativa deu 0,36, que deve estar próximo do parâmetro. Não sei quanto que é o parâmetro, mas deve estar próximo. Se eu quiser complementar esse exemplo, eu posso fazer estimação intervalar como o da sessão anterior. E aí o exemplo ficaria completo. No meu livro eu fiz isso e não apresentei aqui. Então, as citações é o do Bento, o livro do Humberto Campos, o artigo do Fischer e o artigo do Pearson, de 1894, da Royal Statistical Society, lá em Londres. Nossa videoaula é exatamente isso. Na próxima aula veremos regressão linear simples, né, em contrapartida a essa aula de coeficiente de correlação linear simples. Até lá.